Olá, boa tarde. Meu nome é Aline Raquel Padilha, sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, né? A importância, né, de sermos resilientes. E muito obrigada pela participação de todos e vamos lá falar um pouquinho. E o tema especificamente que a gente vai estar falando, como fazer de um limão uma limonada, né? A gente sempre fala, é uma expressão bem comum que a gente sempre fala, né, nas nossas conversas com nossos amigos. E vamos falar então, o Aurélio ele dá algumas definições sobre o que é resiliência, né? Acho que antes da gente falar um pouquinho da forma mais comum, no senso comum, é sempre bom a gente ter uma definição. O Aurélio ele diz que resiliência é o termo, né, que vem da física e refere-se à propriedade pela qual a energia armazena um corpo deformado e devolvida quando existe uma tensão, né, causadora de deformação elástica. Em outras palavras, né, resiliência é a origem do latim, que significa retornar ao estado anterior que era antes. Por exemplo, se você tem uma mola ou se você tem um elástico que você estica, ela volta ao seu... Você puxa e ela volta, né, para a sua origem natural. Então, a física, ela explica a resiliência como essa capacidade de você voltar para o estado anterior que estava antes. E é bem interessante a gente falar sobre resiliência no mundo, né? No mundo atual que a gente vive. Muitas das vezes é tão difícil a gente ter essa capacidade de voltar ao nosso estado anterior, porque o ser humano ele não tem... normalmente a gente não tem como voltar quando a gente era criança, né? A gente não tem essa possibilidade, mas existem outras formas da gente observar. E ainda de acordo, né, com Noronha, ele diz que resiliência também é a capacidade que o ser humano tem de responder às demandas da vida, né, no cotidiano, né? Normalmente a gente passa por diversas situações de adversidade, o falecimento de uma pessoa querida, é uma perda de um emprego, é uma nota baixa que a gente tira, e aí a gente precisa ao longo da nossa vida ter essa capacidade, essa elasticidade de lidar com a adversidade da vida. Então o Cardoso ele também dá essa definição, porque muitas coisas acontecem no nosso ambiente familiar, social e cultural. E a gente também pode entender, né, que, segundo o que o Gutenberg e Nunes fala, que resiliência é compreendida como a capacidade que o ser humano tem de enfrentar, né, e de se fortalecer por experiências de adversidade que estão presentes em várias partes do ser humano, né? Ou seja, à medida que a gente passa por determinadas situações na vida, isso também nos dá e nos fortalece a ter essa capacidade de nos fortalecer, né? De fazer com que a gente vá na dificuldade, na diversidade que existe ao longo da nossa vida e a gente se fortaleça à medida que a gente vai passando por essas experiências. E aí é muito interessante, né? A gente também pensar em relação ao ser humano. Como que o ser humano, mas assim, em outras palavras, né, psicóloga, em outras palavras, o que seria resiliência na relação com o ser humano? E a gente pode compreender que resiliência não significa um retorno, né? Dificilmente a gente vai conseguir voltar, né? A gente não tem como voltar. Se você já está na sua adolescência, não tem como você voltar para a barriga da sua mãe, por exemplo, né? Então o ser humano ele não tem essa elasticidade de voltar ao seu estado anterior. Isso é impossível. Mas é a superação diante das dificuldades, né? Considerado um risco e possibilidade de construir novos caminhos. Ou seja, à medida que esse ser humano ele passa por algumas adversidades, ele se fortalece, né? Ele supera. Então, resiliência na relação do ser humano, nessa linguagem mais comum nossa, é a capacidade que o ser humano tem de resistir às adversidades, né? Às problemáticas, às crises, ao decorrer da nossa vida. E, com isso, buscar novos caminhos, buscar novas possibilidades, né? Então, isso é bem interessante
gente, que vocês que estão ouvindo, que vocês estão nos ouvindo, participando, que você percebe que resiliência é a capacidade que eu tenho de passar, né, por um processo de crise, de dificuldade, e mesmo assim eu permanecer em pé, permanecer com força, né? Essa ideia. E ainda existe algumas definições que a gente também pode pensar, que é capacidade. Uma pessoa resiliente é aquela que tem capacidade nos processos adaptativos no curso da vida, né? São pessoas que têm capacidade de realmente ficar firme, ficar forte nos processos. E também a autoproteção versus estresse. Pessoas resilientes, elas têm a capacidade, diante da adversidade, dos estresses do dia a dia, ela tem uma capacidade de se proteger, né? E é uma postura de protege, é uma postura que me protege, uma vez que eu tenho essa capacidade de reagir, né, diante dessas dificuldades, eu acabo me fortalecendo. Ou seja, se por algum motivo você, né, você e todos nós que estamos aqui participando, se a gente passa por uma dificuldade, como eu falei anteriormente, da perda de um emprego, né? E aí você se vê numa situação que você não sabe, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Trabalhei durante muito tempo nessa empresa, o que eu vou fazer? E você acaba não vendo possibilidade. E aí que entra a resiliência, né? É a capacidade de você se descobrir, de você se transformar, de você perceber daquela situação que você está vivendo, né? Te fortalecer para você se colocar no mundo, para que você possa superar. Então isso é muito importante. Então o indivíduo que tem a capacidade de passar por essas dificuldades, de superá-las, voltando a viver em equilíbrio emocional e social. Então é muito importante que todos nós, e você que está nos assistindo, que você possa, né, mesmo diante dessas dificuldades, você possa superar. E para que a gente possa, o resultado dessa superação é um bem-estar familiar, social, religioso, né, que é importante também falar. E a gente pode ainda, em outras partes, em outros momentos também dizer que é um processo interior, né? A resiliência, ela é muito interior, é um processo de algo muito, não tem como eu dizer para você fique resiliente e você fique, não, é um processo interior e colocarmos em prática em busca do bem-estar e da reestruturação física e psicológica, né? Então uma pessoa resiliente é um processo interno que ela precisa estar motivada para isso, ou seja, se eu por algum momento estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por isso, mas tem como eu superar. E como é que eu faço isso? Olhando, né, ao redor e vendo as possibilidades. É um processo dinâmico, né, gente, também. É um processo dinâmico de adaptação positiva, né, diante das diversas atividades significativas que a gente tem no decorrer do tempo, com adaptação de recursos internos e não conscientes, né? Muitas das vezes a gente não tem muito consciência. A partir desse processo de mudança, de superação, que vem para a consciência. E é uma reconstrução, né? Uma pessoa resiliente, ela tem a capacidade de se reconstruir, né? De se descobrir, de se tornar uma pessoa diferente. Então, à medida que a gente compreende vamos até imaginar, né? Imagine nós que vivemos 6 meses no período da enchente, por exemplo. O rio vem, o rio sobe, né? E toda aquelas plantações que estão ali, elas se desaparecem com a submersão, né? Com a água que está ali. À medida que o rio vai descendo, toda aquela vegetação, toda aquela plantação, ela renasce, né? E olha a física e o ambiente, mais uma vez, nos explicando, é a capacidade de, à medida que acaba aquela água, que tem o vazamento da água, ela se reconstrói. E é nesse processo de reconstrução que o ser humano também pode passar. E aí, a somatória de tudo isso, né? A somatória de tudo isso é uma competência da nossa essência emocional.
Ou seja, à medida que a gente consegue superar as dificuldades muito grandes, a gente pode regular, né, a nossa emoção. A gente pode se descobrir enquanto uma nova pessoa. E o importante, assim, da resiliência no nosso dia a dia é você realmente ter essa capacidade de se reconstruir. Uma pessoa, e é uma palavra assim, é até legal a gente falar, é até uma palavra difícil de falar, resiliência, né? E muitos de nós, às vezes, a gente não. Mas o que seria? Como que eu consigo entender, mesmo que a psicóloga já esteja falando, já tenha dito o que seria, mas é sempre você pensar que resiliência é a capacidade que eu tenho de superar todas as diversidades da vida que eu vou passar ou que já passei. E às vezes, se vocês forem pensar agora, quantos traumas, né, quantas coisas você guarda, né, até hoje, exatamente por não ter conseguido trabalhar essas questões, né? Por não ter conseguido reestruturar seu pensamento, por não conseguir ter reestruturado as suas emoções diante de todos os sofrimentos e as diversidades familiares, sociais, financeiras que você está passando. Então, a resiliência é essa capacidade que você tem de ir no fundo do poço, aonde você não consegue ver mais resposta para nada, possibilidade para nada, e aí você não, peraí, eu consigo, eu posso, é possível, e aí você sai, renasce, se reconstrói, né? E aí tem uma ressignificação, né? Você começa a dar outras possibilidades, outro significado de vida, né? Quando a gente passa por esse processo de superação, a gente dá outro significado para as nossas emoções, para as nossas dificuldades, para os problemas que a gente achava que era tão grande e não é, né? Acaba sendo mais prazeroso quando a gente consegue superar. E aí eu convido vocês, né? Vocês que estão agora nos escutando, nos vendo, a fazer essa reflexão. Será que eu sou uma pessoa resiliente, né? Será que diante de todas as coisas que eu já vivi, né? Uma perda de um familiar, perda de um filho, um emprego, um dinheiro, né? Também, né? Uma questão financeira, uma casa. Será que eu já consegui me reconstruir? Será que eu posso realmente me reconstruir, como a psicóloga está dizendo? Eu convido vocês e a gente faz essa reflexão e digo para vocês que é possível, né? É possível a gente fazer a nossa reformulação das nossas emoções, à medida que eu percebo que é possível. Tem uma música que todo mundo conhece, que é a Síndrome da Gabriela. Nós não nascemos assim, né, gente? Nós não nascemos assim e nós não podemos ser assim para sempre, né? Achando que a gente não tem capacidade de nos reerguer. É possível, então a resiliência é essa capacidade, né, que as pessoas, que todos nós temos, e isso é inerente à nossa condição enquanto humano, de nos construir, reconstruir, né? De sermos uma pessoa diferente. E também o que eu quero dizer, que o que nós fomos ontem, o que nós fomos a meia hora depois, certamente é diferente. A gente tem essa capacidade de ser diferente a cada dia, a cada hora, a cada momento. Então a resiliência, ela tem essa possibilidade. Ou seja, a dor, é claro, é inevitável, né, gente? A gente está falando aqui e é isso. Por mais que a gente passe, tenha essa capacidade de superar, mas é importante dizer que à medida que a gente vai passando pela nossa vida, né, que a gente já passou, inclusive alguns de nós já passamos, a dor, ela foi inevitável, né? Mas o sofrimento, ele é opcional, como o Carlos Drummond de Andrade fala. A dor é inevitável, mas permanecer no sofrimento é uma opção minha, é uma opção sua, né? Então a gente que decide se a gente quer ficar com esse sofrimento, se essa dor vai nos acompanhar à medida que a gente está vivendo ou não. Então é uma escolha que é nossa. E essa condição interna, né, que eu acabei de dizer, ela só se observa os efeitos, né? Transcendendo os limites da adaptação em busca do bem-estar e melhor qualidade de vida. Então, assim, essa condição interna da gente superar é algo que vai nos trazer um bem-estar, nossa, sensacional. É uma qualidade de vida que a gente dá
para as nossas relações, para as nossas relações familiares, com os filhos, com os amigos, com o esposo, com a esposa, isso assim é sensacional. E isso é uma condição interna de cada um de nós. É a energia de recuperação no contexto, né, diante da crise, da adversidade, e esses recursos eles ficam cada vez mais fortes, né, à medida que a gente percebe essa nossa flexibilidade diante dos problemas. Ok, eu estou passando pela dor, eu estou passando pelo meu sofrimento, mas eu consigo superar, né? Então eu tenho flexibilidade de, mesmo diante de tanto sofrimento que já vivi durante muito tempo da minha vida, vou lá mais uma vez superar, vou lá mais uma vez buscar, né? Vou mais uma vez me fortalecer. E aí essa pessoa, ela deixa de ser uma pessoa vulnerável, né? Vulnerável, e ela se torna uma pessoa invulnerável, ou seja, ela tem essa capacidade de resistir a qualquer adversidade. Mas é importante a gente também falar, né, da resiliência enquanto fragilidade, né? Eu estou falando muito de que é possível, sim, claro, é possível a gente passar por esse processo de transformação, de você se tornar uma pessoa mais forte diante das suas relações, mas a gente também tem que falar desse processo, de como é que funciona o processo de uma pessoa não resiliente, né? É uma pessoa que tem um comportamento muito vulnerável, né? Vulnerável diante das adversidades e dos fatores que existem, né? Mas o que seria essa vulnerabilidade diante da resiliência? Vulnerabilidade é bem legal também a gente falar, é a predisposição à desordem ou a suscessibilidade psicológica que impede o indivíduo de responder de forma satisfatória quando submetido a situações de risco e eventos estressores ou traumáticos, como dizem Yunis. Né? Então, assim, a vulnerabilidade é a dificuldade que a pessoa tem, né, de superar qualquer situação. Ela está vulnerável a qualquer situação de perda, seja de um emprego, de um ente querido, de uma briga, enfim, né? Essa pessoa ela é muito vulnerável, ela não consegue, né, se satisfazer a qualquer evento, ela não consegue sair, ela sempre fica nesse sofrimento eterno, né? Ou seja, ela preferiu uma pessoa vulnerável que não tem ainda essa possibilidade de resiliência, é uma pessoa que escolheu o sofrimento, né? Diante da dor, ela escolheu o sofrimento. E a adversidade, em contrapartida, em contrariedade ou oposição, é a condução normal da vida, das atividades desenvolvidas pelos seres humanos. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar anteriormente, uma pessoa resiliente, mesmo diante da adversidade, ela consegue superar, né? Ela tem uma condução normal, ela compreende que o sofrimento é possível, existe, né? Faz parte da condição humana, mas ela mesmo diante de tudo isso, ela consegue se superar. E os fatores de risco são variados, né? São fatores que se relacionam com toda sorte de eventos negativos da vida. Quando presente, aumenta a probabilidade do indivíduo apresentar problemas de risco. E os fatores de risco também inerente, a gente vai passar por isso. Nós não vivemos, né, numa bola de vidro, numa bola de vidro protegido. Isso não acontece, né? Não é, colegas? Não existe. Nós vamos estar diariamente, frequentemente, nesses fatores de risco. E a gente precisa administrar as nossas emoções, nós precisamos controlar os nossos impulsos, buscar mais otimismo diante dessas adversidades negativas que a gente passa. É claro que o ambiente ele favorece, né? Então, como que eu administro as minhas emoções? É a habilidade que eu tenho de me manter sereno diante de um problema, né? Para que eu possa administrar as minhas emoções, eu preciso ter habilidades, né? Eu preciso ter habilidade e me manter sereno. Ok, é uma situação muito desgastante que me tira muitas emoções, me desgasta emocionalmente. Como que eu consigo? É você respirar, peraí, vai passar, isso é só
um momento, né, e eu consigo administrar as minhas emoções. Eu não deixo que os meus instintos mais primitivos, que é da agressividade, né, é de responder uma resposta de um impulso negativo diante das minhas situações. E a gente precisa controlar os nossos impulsos, né? O Freud, né, que é o pai da psicologia, da psicanálise, ele diz que o ser humano ele tem como dois instintos primitivos principais, que é o da sexualidade e o da agressividade. Então, uma pessoa resiliente, ela tem a capacidade de controlar os seus impulsos, mesmo diante de uma situação muito estressora, ela consegue controlar os seus impulsos mais agressivos, que certamente vai trazer algum prejuízo lá na frente, né? E o otimismo, né? A pessoa resiliente, ela tem a crença de que tudo pode melhorar, né? A pessoa resiliente, ela diz: estou passando por isso, mas vai passar, vai melhorar, né? E está relacionado à esperança, à convicção e à capacidade de controlar os seus próprios instintos. Então, à medida que eu administro as minhas emoções, que eu tenho a habilidade de me manter sereno mesmo diante de tantas diversidades estressoras, eu consigo controlar os meus impulsos e eu também eu tenho essa crença de que as coisas vão melhorar, que é possível melhorar. Do jeito que está, não pode piorar e a gente precisa, né? Uma pessoa resiliente, ela tem esse processo de entendimento. E aí você também precisa ter uma análise do ambiente, né? Você precisa ter a capacidade de identificar essas causas. Ok, eu estou passando por momentos estressores, mas o que foi que causou, né? Que situação foi essa que me demandou tantas emoções, né? Você precisa também olhar para o seu ambiente social, para o seu ambiente familiar e conseguir compreender o que está acontecendo, né? O que está causando, né? O que está acontecendo que está me demandando tantas emoções? E se eu não conseguir, né, controlar, se eu não me manter sereno, eu vou fazer grandes estragos na vida, né? Então é importante que diante dos problemas que acontecem no dia a dia, você e todos nós, que a gente tenha essa capacidade de também olhar, né, as situações, olhar o ambiente, para que a gente compreenda que é possível mesmo diante de tanta energia, né, de tantas emoções negativas, a gente se manter sereno, controlar os nossos impulsos, ser otimista em relação à vida. A gente percebe que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que em 2020 nós vamos ter várias pessoas com quadro de depressão, e isso é preocupante, né, porque uma pessoa que estar nesse quadro de depressão, a gente pode pensar, claro que a gente nem é o tema, mas foi aquela pessoa que teve dificuldade de sair, né, do seu problema, ela ficou lá, ela não conseguiu, diante da adversidade da vida, ela não conseguiu superar, e em algum momento isso vai trazer um prejuízo para a gente, né? E ter empatia, né? É importante que a gente também tenha essa capacidade de compreender os estados psicológicos das outras pessoas. Assim como eu tenho limitação, a outra pessoa também tem, né? Então, uma pessoa resiliente, ela tem essa capacidade de se compreender as suas dificuldades e perceber que, assim como você tem dificuldade, a outra pessoa também tem dificuldade. Então, uma pessoa resiliente, ela também tem essa capacidade de compreender a dor do outro, né? E a gente pensa assim, que a dor que dói em mim, né, também pode doer no outro. E se dói em mim, dói no outro também. E aí a gente precisa ter essa capacidade, né, de se colocar no lugar. E essa autoeficácia, a crença de que ser capaz de resolver os seus problemas. E a gente precisa, né? A gente precisa ter essa autoeficácia, acreditar, né? Crença é aquilo que a gente não muda, então a gente precisa, não, vai mudar. É possível resolver meu problema, mesmo diante de tantas dificuldades que eu estou vivendo, é possível, né? Mais uma vez, o que Carlos Drummond falou, a dor é inerente à nossa condição enquanto pessoa, né? Mas permanecer no sofrimento é uma escolha que a gente precisa fazer, né? Então, aí a gente tem
alcançar esses passos que eu acabei de dizer de uma pessoa resiliente é fácil? Não é, né? Não é fácil. A capacidade de vincular outras pessoas sem receio, sem medo, é a capacidade de se entrosar com outras pessoas, construir redes de apoio. Então, uma pessoa resiliente é aquela pessoa também que tem capacidade de agregar pessoas ao seu redor. Muitas das vezes a gente acaba não dando espaço para que outras pessoas façam parte do nosso círculo, seja no trabalho, no meio familiar, porque a gente não consegue mesmo deixar com que o outro veja as nossas fragilidades e a gente consiga também ver a fragilidade do outro. E aí a gente vai ver um vídeo rapidinho, poucos minutos, que fala um pouco dessa capacidade de reconstruir diante das possibilidades. Então é interessante o vídeo, né? Ele é bem curtinho, mas ele resume muito do que eu já falei aqui com vocês durante esse tempinho que a gente está conversando. A criança, ela poderia paralisar, né? Diante daquela situação, ela poderia paralisar. Como que eu vou atravessar, né? O que eu vou fazer? Ela poderia ficar ali, chorar, pedir socorro, ficar a noite inteira até que alguém passasse, até que alguém pudesse ajudar. O que foi que ela fez? Ela olhou, lembra que eu falei ainda agora de olhar o ambiente ao seu redor? Ela olhou o ambiente ao seu redor, viu que possibilidades que ela poderia fazer para resolver o seu problema e foi, né? Foi pegar pedaços de pedra, né? Pedaços de tijolos e ali conseguiu fazer uma pequena ponte. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia da resiliência, é a capacidade que eu tenho que mesmo diante da dificuldade eu consigo soluções. As soluções muitas das vezes elas são fáceis? Não. Elas estão próximas da gente? Também não. Mas o importante é você ter essa capacidade de olhar o ambiente ao seu redor, verificar as possibilidades e se reconstruir. Eu não consigo andar, eu não consigo atravessar, mas eu consigo buscar outras formas para que eu possa atravessar essa pequena lagoazinha, né? E desenvolver, né, o desenvolvimento da resiliência começa pelo aceitar o desafio, né? Começa por aceitar o desafio. Você precisa, eu preciso aceitar o desafio que eu tenho diante das dificuldades, onde se reconhece a existência do problema e também se percebe que podem existir soluções e formas adaptativas para lidar com novas possibilidades, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu preciso aceitar, né, que existe um desafio para ser superado.
e eu preciso buscar, né, novas possibilidades, reconhecer quais são os meus problemas, o que realmente é. Às vezes a gente não consegue observar, a gente não consegue saber quais são os nossos problemas, né? A gente sabe que tem alguma coisa de errado, mas a gente não consegue, né, ver. Mas assim, o que está acontecendo? O problema é comigo? O problema é com a outra pessoa? O problema é com o mundo? O problema é com a sociedade? Então é importante que a gente reconheça: ok, eu tenho desafios para enfrentar. Eu preciso saber que problema é esse que eu preciso superar. Consegui observar, vi o ambiente, analisei tudo. Ok, o problema pode ser às vezes conosco, né? O problema às vezes pode ser com você e você precisa estar muito livre para essas possibilidades. E creio que, embora a resiliência seja íntima e pessoal, um dos fatores de maior importância seria o apoio e acolhimento oferecido por outras pessoas. Quem sabe até um psicólogo, né? Às vezes a gente tem muita resistência. Tem uma coisa bem engraçada que a gente ouve bem do dia a dia. O psicólogo: eu não tô doido, eu só não me relaciono bem com aquela pessoa, eu só não tô legal no meu relacionamento, eu só não consigo aceitar aquele problema, mas aí eu tenho que ir com um profissional, com um psicólogo, não vou. Então, o mais interessante de tudo isso é você perceber que é possível também você pedir ajuda, né? Seja para um profissional, seja para um amigo próximo, seja para o seu padre, para o seu pastor, para o seu diretor, para o seu chefe, mas você perceber que é possível você pedir ajuda. E algumas características, né, que potencializam o enfrentamento é ter ajuda ou de algo ou alguém, né? É pedir ajuda, é confiar nas próprias percepções, é desenvolver talentos, né, prazeres e competência, é planejar, né, os seus impulsos, é ter tolerância à frustração, e eu vou até parar aqui nessa tolerância à frustração, porque na maioria nós temos muita dificuldade, né, de sermos frustrados. A gente também consegue observar que muitos dos nossos problemas emocionais está exatamente na nossa baixa dificuldade de ser frustrado. Ninguém pode dizer um não pra gente, ninguém pode dizer que não pode, que a gente já fica: opa, como assim? Me disse um não, não posso, por quê? Não gosta de mim, tá querendo, né? Porque a gente tem dificuldade de ser frustrado, e isso é muito, muito preocupante, né? Então, outra característica que potencializa, né, o nosso enfrentamento é a nossa autoestima, as nossas crenças positivas diante das coisas, as metas que a gente precisa ter. Todos nós precisamos ter metas profissionais, metas para a nossa aposentadoria, meta para os nossos filhos, meta para a nossa família, né, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Então isso é muito importante, ter disciplina, né? Se eu quero controlar, se eu quero ter impulso, se eu quero ser sereno, se eu quero ser empático com outra pessoa, eu preciso ter disciplina e autoconfiança, né? Se eu não tenho autoconfiança do que eu posso, que é possível, que eu consigo controlar, dificilmente a gente consegue. E a qualidade de vida, certamente, ela ocorre à medida que a gente consegue passar por todos esses processos, né, que eu consigo compreender que é possível, mesmo diante de tantos problemas estressores, de tantas dificuldades, de tantos desafios, é possível ter qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida nos indivíduos não depende só da saúde, como a gente durante muito tempo se pensou: para eu estar bem, eu preciso estar bem de saúde. Na verdade, necessariamente não, mas dos bens materiais, das crenças, do ambiente, da realização pessoal, mas também do otimismo, da superação dos obstáculos da vida e a capacidade de superá-los, envolvendo não só você, mas envolvendo as pessoas e o mundo e o lugar aonde você vive. Então é importante que a gente compreenda que qualidade de vida não está só em realizações pessoais, realizações familiares, mas também está no todo, né? Num contexto. Não tem como a gente ter qualidade de vida isoladamente só entre os nossos e a sociedade, aquele pequeno grupo que a gente vive. E acredito que é isso, né? Acho que a resiliência é o que a gente veio falar, e a gente, voltando ao primeiro slide, é fazer do limão uma limonada realmente.
né? Você perceber que é possível, né? Diante daquela situação, no caso o limão que é amargo, né? É possível a gente fazer uma deliciosa limonada e a gente já sabe que o limão ele faz muito bem para a saúde, por exemplo, né? Então, assim, é possível realmente, mesmo que diante de tantas dificuldades, de tantas adversidades, é possível a gente se tornar uma pessoa melhor, né, e fortalecida. E eu agradeço, né, a participação, né? Estou aqui para alguma pergunta que vocês acham que é interessante, pertinente, a gente pode responder. Vocês têm agora 10 minutos de intervalo, enquanto isso, vocês podem estar mandando via site, né? Vocês podem estar mandando perguntas que a gente vai estar aqui recebendo. Então, fique à vontade para fazer as perguntas via site, mensagem que a gente vai estar recebendo, e vocês têm 10 minutos para ficarem descansando um pouquinho, tomando uma água e se preparando para fazer a pergunta. Então, a gente está de volta, né? Mas por enquanto não chegou nenhuma pergunta, mas a gente recebeu uma pequena informação que é sempre importante a gente ressaltar da importância de vocês participarem, né, das outras temáticas. A gente já falou sobre qualidade de vida, então o programa, né, programa de preparação para a aposentadoria é um programa que sempre está acontecendo mensalmente, né? Então fiquem de olho, fiquem atentos para os outros temas que a gente vai estar abordando. E a gente pode também concluir a temática de hoje sobre resiliência. Duas palavrinhas muito importantes que eu gostaria de deixar para vocês, assim, resumindo de tudo aquilo que a gente falou. Resiliência é a capacidade que eu tenho de superar os problemas, né, as dificuldades, os desafios diante de todas as coisas que acontecem na minha vida. E diante dessa superação, eu consigo reconstruir, eu consigo me reconstruir. Então, essas duas palavrinhas, superação e reconstrução. Quando você pensar em resiliência, é interessante você pensar superação e reconstrução. Nós, né, muitos de nós e vocês que estão próximo, né, de gente, eu já tenho, por exemplo, 43 anos, não parece, né? Então a gente precisa estar preparado, né, para nossa aposentadoria, para esse momento que a gente vai deixar os nossos ambientes de trabalho, e a gente precisa se preparar para esse outro momento e perceber que não é o final, né? Buscar aposentadoria, deixar de trabalhar nos nossos ambientes de trabalho, isso não é o fim, né? Muito pelo contrário, por isso que a importância do que a gente falou hoje sobre resiliência é a capacidade, diante de todas as dificuldades que a gente passa, dos novos caminhos, de novas possibilidades, a gente se reconstruir. Então, se você, né, está se preparando já para a sua aposentadoria, você também ok, eu não vou mais trabalhar, mas como é que eu posso me reinventar? Como é que eu posso me reconstruir nesse novo modelo de vida que eu vou ter agora, fora do meu ambiente de trabalho? E é pensar, né, que não é o final, mas que é a possibilidade de superar novos desafios, superar novas possibilidades, né, e diante de tudo isso se reconstruir. Então eu agradeço a participação e convido vocês mais uma vez a participar das outras temáticas do PPA, que é a preparação da aposentadoria, programas de preparação para a aposentadoria, né? Então convido vocês a participarem das outras temáticas e agradeço a participação.